Eu vou trazer uma reprodução aqui de uma parte de uma conversa que o Paulo Castilho esteve com o Gary Douglas aqui no Brasil, né? E ele pergunta para o Gary Douglas, o fundador do Access Consciousness, que queria atribuir, o que barras de Access trabalhava nas pessoas, né? Ele perguntou por que as barras de Access transformam. E o Gary disse que é porque é basicamente como apagar os dados nos bancos de dados de um computador. E quando você deleta os arquivos, é como se estivesse desfragmentando o disco do seu computador. Você se livra de todo o lixo que está lá e, de repente, todo um universo se revela para você. Quando você corre as barras, você está excluindo todos os arquivos obsoletos. Sabe, é como o computador fica sempre muito cheio de coisas e você não sabe mais o que fazer para esse computador ser mais rápido. A maior parte de nós não sabe como fazer as coisas com as nossas mentes. E nós temos muita informação, muito lixo, então temos um tempo para limpar isso. É o que as barras fazem, elas desfragmentam e se livram de todo esse lixo. Faz 30 anos já que as barras de Access surgiram no mundo, né? E ele perguntou que tipo de cura ou transformação o Gary viu. Assistia um programa de TV que ele usava, assim, porque tinha informação de qualidade, e lá eles falaram do fato que o crime violento caiu 51% em 5 cidades. E ele achou meio esquisito, né? 51% em 5 cidades, em todas as 5 cidades. O Gary Douglas, ele tinha uma irmã que trabalhava num departamento, né? E ele pesquisou por que os crimes violentos, sobre os crimes violentos. E ele perguntou por que os policiais atribuíam essa questão. E ela disse que eles eram estúpidos, eles não têm ideia, apenas desceu, apenas caiu. Com isso, o Gary percebeu o quê? Que à medida que você cria mais consciência no mundo, tá? Você busca, a violência não pode continuar do jeito como é. Esta é uma coisa, as coisas não podem continuar a manter as suas limitações e as suas depressões e as suas supressões. Então é isso que barras fazem. Olha para a supressão, é ensinado que a gente não pode. E a gente tem que aprender a dizer que a gente pode, eu posso. As barras de Access trabalha isso. Com Access e barras, a gente começa a perceber, então, né, que a gente tem muitas escolhas. Na verdade, nós temos escolha. Todas as coisas espirituais que a gente fez, foi dito que é um universo de livre arbítrio. E aí o Gary começou a perguntar, o que significa isso? Se o universo é de livre arbítrio, então o que é isso? E aí não teve resposta. Daí finalmente ele percebeu com Access Consciousness que o livre-arbítrio significa que você sempre tem escolha, que deveria funcionar como se sempre tivesse. Essa busca levou ele para isso, né? O que significa o livre-arbítrio? E aí não teve respostas. Daí no Access, o livre-arbítrio significa que você sempre tem escolha. Sempre tem escolha. E a gente deve funcionar como se sempre tivesse escolhas. Mas a gente funciona como se não tivesse. Porque nós fomos ensinados que nós não temos. Nós pensamos que devemos nos alinhar e colocar um pé na frente do outro e seguir a pessoa que está na frente nossa. E isso não é muito bom para muitos de nós. Ser seguidor não é uma boa coisa, né? Algumas pessoas acham que é difícil fazer escolhas na vida. Tem essa questão também. E o Gary confirma que é bem difícil, mas coloque o pé na sua meia. Quanto que é difícil fazer isso? Ele dá esse exemplo, né? O quanto é difícil botar o pé numa meia. Outra coisa é que em Access Consciousness, o corpo é uma espécie de âncora de consciência. Gente, olha que bacana. O corpo é uma espécie de âncora de consciência para as pessoas. E aí ele diz que não é bem uma âncora. É um lugar onde todos os pontos de vista fixos que temos e que ficam trancados em nossos corpos, né? Então é assim, ó.
temos pontos de vista e eles ficam trancados. Então, onde quer que você tenha um ponto de vista fixo, você está ancorado naquilo ali. E aquilo te impede de fazer coisas. Aí quando você corre as barras, de repente isso vai mudando. E não importa o quanto algo esteja ancorado em você, que esteja arrastando por trás de você. Você começa a navegar longe disso. E as coisas começam a se tornar melhor. Existem muitos processos, né? Existem os processos corporais, tem as perguntas que se faz para o corpo, mas qual é a importância do corpo para a consciência? É assim, o negócio é que o seu corpo é parte do que você criou quando você chegou aqui neste planetinha. Percebe? Então, você incorpora toda essa realidade, não apenas a forma física. Então, é como se você reconhecesse que incorporou a realidade na sua totalidade. E aí, como se começasse a enxergar, ok, então dessa realidade não funciona para mim, que parte que não funciona para mim? E aí, quando tu aprende a questionar, começa a ver as escolhas que você tem. E o que você não sabia que você tinha ali. E agora, falando um pouquinho, né, sobre as religiões e a sociedade, que qualquer tempo não reconhece isso no corpo, né? Não reconhece isso no corpo. A maior parte das religiões e sociedades não reconhece isso no corpo. E o corpo é como um pecado para eles. O corpo é um pecado porque isso é muito divertido, o Gary falou. Você deveria se divertir totalmente com o corpo. Mas o negócio é que, na realidade, seu corpo e você são conscientes juntos. E o corpo tem a sua própria consciência das coisas. É como se você dissesse, por exemplo, estou morrendo de vontade de sair daqui. E isso acontece o tempo todo. As pessoas ficam doentes, com câncer. Aí a gente pergunta, do que você está morrendo? E muito frequente elas dizem assim, porque querem sair de um relacionamento, eu estou morrendo por fazer esse trabalho, eu estou morrendo para sair disso. É que elas decidiram que vão morrer e o corpo apenas está atualizando o que está sendo decidido. Então, é necessário fazer mais perguntas para ter mais escolhas e um pouco mais de possibilidades na vida, e aí essas coisas todas vão melhorando.